Boa tarde, eu sou Clarice, sou da direção estadual do MST Ceará, pelo setor de produção. Falo aqui do assentamento Palmares, em Crateús, meu território de construção de soberania alimentar, de construção de agroecologia. E dentro da programação do coletivo Terreiro Cultural, eu fiquei de contribuir com o tema da soberania alimentar. E aí eu queria, em pouco tempo, né? Porque a gente tem uma limitação de internet, enfim. Eu queria fazer uma abordagem, trazer algumas reflexões a respeito desse tema. O conceito de soberania alimentar, ele nasce de um contraponto do conceito de segurança alimentar estabelecido pela FAO, pois compreende que um povo, para ser livre, precisa ser soberano. E essa soberania, ela passa pela alimentação. Soberania alimentar é o direito do povo a definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, que garantam o direito à alimentação a toda a população, com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e as diversidades dos modos camponeses de produção, de comercialização e de gestão. E aí é importante ressaltar que dentro disso as mulheres têm um papel fundamental. Soberania alimentar é mais que um conceito, é um princípio que orienta a luta camponesa. É uma proposta alternativa de produção e consumo, que apoia os povos em sua luta contra o agronegócio e as políticas neoliberais. Portanto, se a produção e distribuição de alimentação fazem parte da soberania de um povo, ela é inegociável e não pode ficar dependente de vontades de políticas ou práticas de governos ou empresas. Isso coloca aqueles que produzem, distribuem e consomem alimentos no coração dos sistemas políticos alimentares, acima das vontades de mercado e das empresas. 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas vêm da agricultura familiar, da agricultura camponesa. Isso nos mostra o quanto a agricultura camponesa é grande. Isso também nos traz cada vez mais o compromisso de produção de alimentação saudável, com base na agroecologia, considerando novas relações de produção, consumo e comercialização. E nesse momento de pandemia, onde vivemos uma crise sanitária como nunca tínhamos vivenciado, muito tem se falado de economia. Muito tem se falado de retorno da economia. E em nome disso tudo, acaba que havendo uma flexibilização dos cuidados. E no contraponto disso, nós temos cada vez mais reafirmado o nosso compromisso com a vida, com a produção de alimentação saudáveis, com a solidariedade. E como uma prática desse nosso compromisso, dessa nossa orientação, eu queria trazer presente algumas ações que nós do MST temos vivenciado nesse momento de resistência. Então, o MST a nível nacional já ultrapassa 600 mil toneladas de doação de alimento. Né? Nossa solidariedade com quem precisa nesse momento de pandemia. E aí eu queria dizer que isso tudo só é possível porque houve uma conquista da terra anteriormente, houve uma luta, houve um processo de luta, de resistência e de conquista da terra. Só é possível doar, só é possível compartilhar com quem está precisando os alimentos que estamos produzindo agroecologicamente nos nossos territórios, porque houve uma luta pela terra. E isso nos traz para a reflexão da reforma agrária popular. Isso nos traz, mais uma vez, refletir sobre a questão do agronegócio, a questão do uso exagerado de agrotóxicos, a concentração da terra. Só é possível produzir sem isso. Por isso que nós combatemos diariamente essas questões que estão postas para nós nesse modelo de consumo e de produção do agronegócio que nós temos vivenciado.
Nós aqui do estado do Ceará, no dia 17 de abril, um dia que nos remete a um momento trágico da luta pela terra, que foi a chacina de Eldorado dos Carajás, nós fizemos uma ação de doação de 15 toneladas de alimento e 5 mil litros de leite. E como um dos pontos também importantes nessa resistência, né, em momentos de pandemia, nós realizamos há 4 anos a Feira Cultural da Reforma Agrária no Centro Frei Humberto. E nesse momento de pandemia, nós acabamos de realizar a terceira edição dessa feira de forma online, onde nós estamos distribuindo, onde nós estamos levando produtos saudáveis, sem agrotóxicos, para várias famílias. Então, através da feira online, as pessoas podem fazer os seus pedidos e nós fazemos essa entrega com todo o cuidado, né, que é necessário para a não proliferação do vírus. E nessa última feira, do último final de semana, nós fizemos a entrega de 507 pedidos que foram feitos na semana anterior e mais de 7 mil quilos de alimentos. Então eu queria trazer essas duas ações, né, tanto da solidariedade, doação, como a da realização da feira aqui no Ceará, como duas ações importantes, né, de reafirmação do nosso compromisso com a produção de alimentação saudável, de construção da agroecologia, de soberania alimentar. São duas dessas ações que estão nos fortalecendo nos nossos territórios para enfrentar esse momento difícil que nós estamos vivenciando e construindo soberania alimentar. E dizer que só é possível construir soberania alimentar se tivermos acesso à terra, à água, às condições de produção. Por isso é importante refletirmos que não é possível construir soberania alimentar com terra concentrada, com agrotóxico, com o modelo do agronegócio. É exatamente o contrário. Soberania alimentar é construir um outro modo de produção, um outro modo de vida. E é isso que nós estamos construindo nos nossos territórios de resistência, e é isso que nós estamos construindo nos nossos assentamentos, quando nós estamos reafirmando o nosso compromisso com o plantio de árvores através da campanha de plantio de 100 milhões de árvores, de reflorestamento nos nossos assentamentos. E produzindo alimentação saudável, possibilitando que as pessoas tenham acesso a esses alimentos. Porque se alimentar é também um ato político. Mas para que ele seja um ato político, as pessoas precisam ter condições de acessar a eles. É possível que as pessoas possam escolher que tipo de alimentação vão alimentar o seu corpo, vão lhe fortalecer para outras lutas, para outras resistências. Eu fico bem feliz de poder ter contribuído com essa programação, de poder fazer com que o terreiro cultural aconteça, mesmo em tempo de pandemia, dessa forma online, mas que a gente possa se reencontrar, que a gente possa se fortalecer, que a gente possa se reafirmar enquanto compromisso, enquanto militância compromissada com a possibilidade da alimentação saudável, com a resistência, com a reforma agrária popular. Então, parabéns ao coletivo do Terreiro Cultural pela iniciativa e estamos juntos.